Sim, em paralelo a tudo isso, existe uma outra crise na Rússia. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Rússia tem uma economia que depende fundamentalmente de recursos minerais, particularmente do petróleo. 40% de toda a balança comercial russa é petróleo. De fato, a Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo neste momento, perdendo apenas para a Arábia Saudita e os Estados Unidos. Mais do que isso, a Rússia tem praticamente 5% das reservas de petróleo do mundo, o que significa que ainda tem muito petróleo, mas muito petróleo mesmo a explorar. Uma riqueza enorme para o país. Só que esses números não contam toda a história. Veja, reserva de petróleo não conta a história toda porque nem todo campo de petróleo é fácil de explorar. Veja, por exemplo, o pré-sal brasileiro. Nós somos hoje o 15º maior país em reservas do mundo todo. Tem vários países do Oriente Médio que têm reservas menores do que a nossa. Mas isso esconde uma variável extremamente importante, o custo de explorar essa reserva. Na Arábia Saudita, no Kuwait, em outros países do Oriente Médio, o petróleo basicamente escoa na terra. Há de fato locais em que jorrava de rocha, como um córrego d'água. Outras vezes são poços que dá para cavar com máquinas rudimentares. É muito barato produzir petróleo no Oriente Médio. No pré-sal brasileiro, a história é totalmente outra. Existem reservas enormes, é verdade, mas estão debaixo de 8 quilômetros de coluna d'água, não sei mais quantas centenas de quilômetros de rocha, uma perfuração extremamente cara. O petróleo está lá, mas não é tão molinho assim chegar até ele. Há quem diga que com o petróleo abaixo de $70 o barril, o pré-sal brasileiro sequer é economicamente viável. Lógico, melhor ter a reserva do que não ter, mas isso não quer dizer que um país ter a reserva consegue explorar ela de forma simples, ou mesmo economicamente viável. O Brasil praticamente não tem petróleo fácil para explorar. Haviam algumas reservas no recôncavo baiano, algumas no litoral próximo ao Rio, mas o grosso das reservas é tudo no pré-sal, muito caro para explorar. Entre os países que tudo é difícil e aqueles em que tudo é fácil no Oriente Médio, existem países que têm reservas misturadas, ou seja, algumas são baratinhas, outras são mais caras. O que eles fazem, lógico, começam explorando as mais baratas. E é aqui que começa a ficar claro o problema da Rússia. A Rússia tem vários conjuntos de campos de petróleo com reservas conhecidas, algumas fáceis, outras mais difíceis, outras extremamente difíceis, e tem algumas que ninguém sabe se sequer são possíveis de ser exploradas. A questão é que os campos fáceis da Rússia estão próximos da exaustão. A exaustão completa ainda vai levar alguns anos, mas a produção já cai ano a ano nesses campos mais fáceis. A Rússia já não consegue produzir mais tanto petróleo quanto conseguia há um tempo atrás, e a tendência é a diminuição cada vez maior. Isso é normal, todo campo de petróleo tem uma vida útil. Você investe um bocado, faz um poço, explora aquele petróleo lá por vários anos até que você esgota o campo, tira todo o petróleo que é possível tirar dali. Uma hora acaba, isso acontece o tempo todo. O Brasil mesmo já tem um monte de campos que foram fechados. Outros ainda produzem quase nada. Como você resolve isso? Simples, explorando novos campos. O problema da Rússia é que os campos de petróleo dela parecem uma corrida do oeste para o leste e depois para o norte. Na época da União Soviética, os principais campos de petróleo eram no Cáucaso, fáceis de explorar e próximos à Europa. Com o tempo vieram os campos nos Urais e depois os campos no oeste da Sibéria. Por final, vão restar os campos no Ártico. Mas mesmo nesses campos, a Rússia vai seguindo, explorando primeiro os campos mais ao sul e só depois os mais ao norte. O problema todo é que hoje em dia 60% do petróleo e gás produzido pela Rússia já estão no Círculo Polar Ártico. Todos os blocos mais ao sul já foram explorados. A cada grau de latitude mais a norte, o petróleo fica mais difícil de produzir, porque o frio é extremo, exige-se aço especial, componentes próprios, cuidados particulares para aguentar o frio congelante da região. Hoje, mais de 80% das reservas russas que ainda não foram exploradas ficam não apenas no Círculo Ártico, como também sobre o gelo ártico. Se você acha que o Brasil tem um problema explorando petróleo a 8 km de profundidade no mar e mais 20 km para chegar debaixo do pré-sal, pense nessa situação, você tem uma capa de gelo ainda para dificultar tudo isso. A coisa é tão complexa que existe apenas um único poço produzido nessas condições, e é um poço experimental
experimental feito por empresas ocidentais, Prirazlomnia, na Sibéria. Foi perfurado em 2013 e desde então só tem ele. A Rússia não tem capacidade para reproduzir isso. E 80% das reservas da Rússia estão nessa situação que ela não consegue explorar. Ao contrário dos brasileiros, que nunca tiveram opção de fato, sempre teve só petróleo difícil aqui, então tiveram que construir toda uma indústria de exploração de petróleo baseada em alto mar, desenvolvendo toda a tecnologia. Hoje, inclusive, exportamos essa tecnologia para outros países. Pode-se criticar a Petrobras por um monte de coisa, mas a empresa sempre investiu em desenvolvimento e, de fato, criou muito da tecnologia que se usa hoje para explorar o pré-sal e poços equivalentes no resto do mundo. Lá, a indústria russa nunca precisou desenvolver tecnologia, porque haviam muitas reservas fáceis, em regiões relativamente tranquilas de explorar. Só que as reservas fáceis estão acabando. A cada ano que passa, manter a produção russa está mais difícil, porque requer mais tecnologia. Pior, com as múltiplas sanções, acabou o apoio de empresas ocidentais para explorar os blocos e poços de petróleo mais complicados. Isso vai acentuar a diminuição da produção. Veja, as sanções de 2014, derivadas da invasão da Crimeia, já prejudicaram muito a Rússia, atrasando a tecnologia de desenvolvimento de poços em muitos anos. Esse é um dos motivos pelos quais a produção vem caindo agora. Mas com essas novas sanções, o progresso fica cada vez mais distante. A Rússia sempre foi um país com excelentes engenheiros, extremamente capacitados, mas as vantagens comparativas do mundo atual são absurdamente importantes. Essa teoria econômica desenvolvida por David Ricardo já é bem conhecida e diz que é melhor a cooperação entre duas pessoas, cada uma fazendo a parte do trabalho que faz melhor, do que cada pessoa tentar fazer o trabalho todo sozinho. Falamos sobre isso no vídeo David Ricardo e a superioridade do capitalismo. Pode parecer algo óbvio ou simples demais, mas a aplicação desse princípio mostra que quando um grupo de pessoas diversifica o seu trabalho, especializa a produção, cada um cuidando daquilo que sabe fazer melhor, acabará tendo vantagem sobre um outro grupo menor em que as pessoas são mais isoladas, cooperam menos entre si. Mesmo que esse grupo isolado tenha indivíduos extremamente competentes. Como há mais interações no outro grupo, a eficiência econômica é muito maior. Mesmo que, por hipótese, a Rússia decida fechar a sua economia, manter a sua guerra na Ucrânia, o fato de ficar isolada ou tendo relações com poucos países outros fará com que sua economia fique sempre aquém do resto do mundo, onde há uma interação muito maior. Ela não poderá usar ferramentas, maquinários desenvolvidos na Alemanha, não poderá usar software e chips desenhados nos Estados Unidos e produzidos em Taiwan, não poderá usar tecnologia de exploração do fracking desenvolvidas nos Estados Unidos e Canadá. Lógico, ela pode se esforçar, pode chegar a todas essas tecnologias no futuro, mas o custo para isso e o tempo que isso vai levar será enorme. Além disso, a guerra, as sanções e os problemas políticos russos, tais como a censura e perseguição dos opositores de Putin, está gerando uma fuga de cérebros da Rússia. Veja, neste momento, muita gente na Rússia quer sair de lá, porque sabe que independente da Rússia conquistar ou não a Ucrânia, a economia ficará em frangalhos por anos. Então, melhor simplesmente sair. Lógico, nem todo mundo tem grana ou oportunidade para sair da Rússia. Sabe quem tem grana e oportunidade? Jovens engenheiros geniais russos, os melhores da turma, aqueles que conseguem emprego onde quer que forem. Sempre haverá quem os queira contratar na Europa, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, mas justamente são aqueles que vão fazer falta na Rússia. Não seria surpreendente que Putin, em algum tempo, resolvesse fechar a fronteira, proibindo seus cidadãos de saírem do país. Novamente, mais um passo em direção ao fracasso da União Soviética. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!